lá, bem, nós falamos sobre balanço patrimonial e, claro, de uma forma bastante simples, nós estamos reiterando o tempo todo que essa é uma hashtag do canal para iniciantes, portanto a gente vai sempre tratar dessa forma. Depois nós vamos ter hashtag para contabilidade um pouquinho básica, depois intermediária, até chegar na mais avançada. E nós falamos sobre o balanço no vídeo anterior. E você deve ter ficado curioso. Bom, então o balanço eu tenho ativo, eu tenho passivo, eu tenho patrimônio líquido, exatamente. No ativo eu coloco meus bens e direitos, no passivo eu coloco as dívidas e no patrimônio líquido é a representação de contas pertencentes aos sócios, capital, lucros, etc. e tal. Não é isso? Bom, mas mesmo sendo os vídeos de contabilidade para iniciantes, eu preciso esclarecer que existe uma ordem para se colocar as contas no balanço e existe também grupos específicos no balanço. Então vamos lá, vamos dizer quais são esses grupos. Olha, no ativo, do lado do ativo, nós temos dois grandes grupos. A gente chama de circulante e não circulante. O que é isso? Bom, circulante, que é o primeiro grupo, você vai classificar contas mais operacionais, mais do dia a dia. A gente chama isso basicamente de capital de giro, capital que está girando na empresa no dia a dia. Então, quando a gente fala em circulante, lembre-se daquilo mais comum. Então, se você está falando, aliás, no passivo nós também temos passivo circulante e passivo não circulante. Então, por exemplo, se você está falando em comprar mercadoria para estoque, é coisa que você quer vender rápida, ele é circulante. Se você está falando em aplicações financeiras que você resgata a curto prazo, ele é circulante. Se você está falando em manter dinheiro no banco, é circulante. Se você está falando em duplicatas a receber de clientes por venda a prazo que você fez, é circulante. Se você está falando em fornecedores, é passivo circulante. Se você está falando em impostos a pagar no mês seguinte, é passivo circulante. Então, o circulante, ele tem um conceito de operação, contas de operação que você trabalha com mais velocidade. Existe dois critérios para você classificar. A lei determina que você deva classificar em circulante tudo aquilo que vence ou que vai se transformar em dinheiro no caso de ativo, ou que vence no caso do passivo, dívidas, né? Até o final do ano seguinte. Então, se você está em 2019, qualquer dívida que você tem até dezembro de 2020, você vai classificar como circulante. Se for acima disso, você vai jogar no não circulante. No ativo, qualquer recebível que você tenha até o final de 2020, vai para o circulante. Caso não, vai para o não circulante. Tá? Então, circulante são dois grupos, tanto no ativo como no passivo, de coisas de curto prazo, coisas que giram rápido. Entendido como curto prazo na contabilidade, aquilo que vence até o final do ano seguinte. Já outro critério que se admite é em empresas que têm, por exemplo, uma atividade como que eu posso dizer, específica. Por exemplo, produção de vinho, que demora, produção de uísque, que demora, produção de navios, que demora. Essas empresas, elas demoram para produzir, elas têm o que a gente chama de ciclo operacional mais longo. Esse ciclo operacional, o que é? É o tempo entre eu comprar mercadoria ou matéria-prima, produzir, vender e receber. Por exemplo, a produção de um navio pode levar até 3 anos. Então não adianta eu querer classificar contas de banco, de estoque, de matéria-prima, de fornecedores como curto prazo, considerando o prazo de 1 ano, até o final do ano seguinte. Não, eu posso nesses casos considerar como circulante o prazo do meu ciclo operacional. Então, se o meu ciclo é de 3 anos para produzir um navio, eu posso classificar tudo que vence em até 3 anos ou se transforma em dinheiro em até 3 anos como circulante. Acima disso, não circulante. Então, é importante também saber que dentro do circulante, a ordem é de liquidez. O que significa isso? No caso do ativo, liquidez. Quanto mais se transforma em dinheiro, vem primeiro. Então, conta caixa, por exemplo, é a primeira conta do nosso balanço. Por quê? Porque ela vem primeiro, é o próprio dinheiro.
né? Bancos, aplicações financeiras é a segunda, porque é fácil, eu vou no banco, saco e transformo em dinheiro. Aplicações financeiras de curto prazo é a terceira, que eu vou lá, saco, também transformo em dinheiro. Depois vão vindo outras contas, como duplicados a receber ou clientes, que a gente chama, estoques e assim por diante. Então, quanto mais eu converto em dinheiro, mais ela vem na frente no grupo do circulante. No passivo, a mesma coisa. Então, é preciso que fique claro esse conceito. Vou classificar como circulante tudo que tem giro rápido, giro de operação do dia a dia, entendido como critério para essa classificação até o final do exercício seguinte, do ano seguinte, ou até o ciclo operacional, se esse for maior que esse primeiro critério. Bom, e o não circulante, o que é que tem? No passivo não circulante, você vai classificar as dívidas de longo prazo, ou seja, dívidas que vencem acima desse período de até o final do ano seguinte, ou até depois do ciclo operacional. Tá? Então, no passivo não tem segredo nenhum. É só colocar, por exemplo, um empréstimo que você fez para pagar daqui 10 anos. Vai lá no passivo não circulante. Agora, o ativo não circulante, ele é mais complexo. Ele é dividido em vários outros grupinhos. O primeiro grupo é o chamado realizável a longo prazo, que é mais ou menos esse conceito do passivo. Qualquer coisa que vai vencer e se transformar em dinheiro para mim depois do exercício seguinte, eu vou jogar nesse realizável a longo prazo. Por exemplo, vamos supor que você faturou para um cliente para ele pagar daqui 1 ano e meio. É mais raro acontecer, eu sei, mas pode acontecer. Então, ele vai pagar você daqui 1 ano e meio. Então, você vai classificar não no circulante como clientes, você vai classificar no realizável a longo prazo. Por quê? Porque ele vai ser recebido, vai se transformar em dinheiro daqui 1 ano e meio. Só que além do realizável a longo prazo, você tem outros grupos no ativo. Esses grupos são de coisas que eu não tenho intenção de vender. Eu posso vender, mas eu não tenho intenção. Além, então, do realizável a longo prazo, no não circulante nós temos mais 3 outros grupos. O primeiro chama investimentos, o segundo imobilizado e o terceiro intangível. Vamos entender um pouquinho de cada um. Investimento, eu vou classificar todo aquilo que tem um valor relevante, que se caracteriza como investimento, mas que tem natureza permanente. Ou seja, eu não tenho intenção de vender. Por exemplo, comprei obras de arte para enfeitar o escritório da empresa. Está lá enfeitando, eu não tenho intenção de vender. Tem valor relevante, então é investimento. Por exemplo, eu comprei ações de outra companhia, mas não para eu ganhar dinheiro, eu comprei para ser sócio, para receber dividendos. Então é um investimento considerado de natureza permanente, ou seja, eu não tenho intenção de venda. Então, prestem muita atenção nisso, porque confunde, é muito comum, né? Dou aula há muitos anos e quando estou explicando isso para o aluno fala assim, mas professor, quer dizer, a aplicação financeira que eu tenho lá no banco não é um investimento também? Então por que o senhor mandou colocar no circulante? Pois é, aquilo é um investimento no conceito, mas é um investimento que eu faço na aplicação financeira de curto prazo, ou seja, que eu quero simplesmente aplicar um dinheiro que está parado ali, mas depois eu vou resgatar e vou usar na operação da empresa. Esse investimento que eu estou falando que está no não circulante, nesse grupo, é aquele que eu não tenho intenção de me desfazer. Eu tenho intenção de deixar lá para valorizar ou para então eu obter outros ganhos com ele. Por exemplo, se eu for sócio de uma empresa, eu deixo lá no grupo de investimento a participação e eu vou receber dividendos dessa empresa. Tá? Bom, outro grupo que nós falamos, imobilizado. O que são imobilizados? São recursos que eu tenho na empresa que servem para manter a operação da empresa. Então, por exemplo, veículo, móveis, instalações. Imagine, por exemplo, uma empresa, uma indústria, ela tem um galpão, uma instalação. Quer dizer, essa instalação existe para quê? Para manter a operação dela. Então, isso é chamado ativo imobilizado. A gente classifica no imobilizado todos os ativos que a gente chama de corpóreos, ou seja, aqueles que têm corpo, que são físicos e que atendem à operação da empresa. Eu não tenho intenção de vender, eles existem para fazer a empresa funcionar. Uma máquina industrial para produzir bens, né? E assim por diante. Se estiver nesse conceito, é classificado como imobilizado. E o último grupo é o chamado intangível. Intangível
São ativos, mas que não tem corpo. Ele tem valor, mas não tem corpo. Eu também não tenho intenção de vender. Ele é um ativo que me pertence, ele pode ser construído internamente ou posso ter comprado de terceiros. E são normalmente direitos. Então, por exemplo, comprei a sua marca, tenho o direito de explorar a sua marca, né? A marca própria da empresa não pode figurar no intangível porque não tem como você medir, né? A não ser pelo valor que você pagou para registrar essa marca. Mas a marca que você comprou de terceiro, você pode colocar softwares, enfim, coisas que têm valor relevante, você não consegue ver, não consegue tocar, não consegue pegar, mas elas têm valor, vão no intangível. Então, relembrando o esquema, nós também vamos colocar um slide desse esqueminha do balanço, mas eu tenho dois grandes grupos aí, ativo circulante e não circulante, passivo circulante e não circulante. No circulante a gente coloca coisas de operação de curto prazo, entendido como curto prazo, aquilo que vence até o final do exercício seguinte, e a classificação em ordem de liquidez e, no caso do passivo, em ordem de exigibilidade. Aquilo que vence primeiro vem na frente. No passivo não circulante, nós temos dívidas, empréstimos que vão vencer depois desse prazo que eu mencionei do exercício seguinte. E no caso do ativo, nós temos 4 grupos. O realizável a longo prazo, que são contas que vão se transformar em dinheiro depois do final do exercício seguinte, e temos o investimentos, imobilizado e intangível. Investimentos são aplicações que eu faço em obras de arte, ouro, coisas para render que eu não tenho intenção de venda. Imobilizados são ativos que têm corpo e que servem para a operação da empresa, e intangíveis são bens, são direitos que não têm corpo, mas têm valor. Bem, e aí faltou falar um pouco sobre o patrimônio líquido. E o que é o patrimônio líquido? É um grupo que fica no balanço do lado direito e que tem contas representativas. Ele não tem subgrupos, mas nele tem a conta capital social, que representa o investimento inicial feito pelos sócios, tem as contas de reservas de lucros e reservas de capital. A gente vai explicar isso em contabilidade mais básica, mais avançada, intermediária avançada, e tem também conta de lucros e prejuízos acumulados. Dessa forma, nós vimos qual é a composição grupo a grupo do balanço patrimonial. Vamos deixar um esquema para você ter uma visão disso que nós falamos aqui. Até a nossa próxima aula sobre contabilidade para iniciantes.